Tarde a todos, sejam bem-vindos. Estaremos dando início à audiência pública da Prefeitura Municipal de Jaciara, apresentando o terceiro quadrimestre de 2024, referente ao mês de setembro a dezembro. Neste momento, o seu Nilton Contador estará fazendo a apresentação. Boa tarde a todos os presentes, ao pessoal que está online. Estamos aqui reunidos para fazer a apresentação do terceiro quadrimestre do relatório de RGF. Começando a avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2024. Obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar conta aos cidadãos, apresentaremos a avaliação das metas referente ao terceiro quadrimestre do exercício 2024. A fundamentação legal para essa audiência é o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, a qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública, até final dos meses de maio, setembro e fevereiro. Da transparência na gestão fiscal está previsto no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde diz: são de transparência na gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meio eletrônico de acesso público, os planos, orçamentos e LDOs, as prestações de conta e o respectivo parecer prévio, e o réu e o RGE, e as versões simplificadas destes documentos. Meta fiscal é uma estimativa feita pelo governo na diferença entre sua expectativa de receita e de gasto em um ano. Se essa diferença for positiva, ou seja, receita maior e gasto, a meta prevê um superávit primário. Se for negativa, gasto maior e receita, será um déficit primário. E no slide a gente temos essa figura demonstrando o que é um grifo fiscal, né? Onde são a despesa e a receita são iguais, superávit primário, onde a receita é maior e a despesa, e temos o déficit primário, onde a receita é menor e a despesa. Ao estabelecer um valor, o governo assume um compromisso público de como vai equilibrar suas contas e manter a dívida pública sob o controle. A definição dessa meta fiscal é do próprio governo, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, encaminhada para apreciação e aprovação da Câmara. Com relação às metas fiscais, né? Ela tem receita e despesa. Agora vamos falar sobre as receitas públicas. Receitas públicas é a soma de ingressos orçamentários, impostos, taxas, contribuições e outras fontes de relações, arrecadado para atender a despesas públicas. A receita orçamentária é classificada em duas categorias econômicas: as receitas correntes, provenientes de empréstimos de recursos financeiros, devido do poder de tributar e ou recursos recebidos de outros entes, onde destinado a atender despesa classificada como despesa corrente. As receitas de capital são empréstimos financeiros derivados da obtenção de recursos mediante a constituição de dívida, amortização de empréstimo e financiamento ou alienação de bens, e de transferências financeiras de outros entes para aplicação em despesa de capital. Assim, nós temos o quadro com as receitas do município. Temos a receita corrente, onde havia uma previsão inicial de 133.251.000, sendo que foi arrecadado 183.297.000, tendo uma variação entre previsão e arrecadação de 138%. Aí nós temos receitas correntes são divididas entre tributária, contribuições, patrimonial, serviço, transferência corrente e outras correntes. As tributárias são referentes
a tributação, né, taxa, impostos, e a tributária no ano tinha uma previsão de 24.528.000 e foram arrecadados 30.713.000, dando uma variação de 125%, sendo 25% a mais do que o valor previsto. As contribuições, em geral, são as contribuições previdenciárias maiores, né? Tem uma previsão de 8.017.000 e foi arrecadado 8.404.000, sendo 5% acima do valor previsto. Já em seguida, nós temos as receitas patrimoniais, que são referentes a aluguel e as remunerações de aplicação financeira. Tá? Com relação às receitas patrimoniais, são as receitas referentes a aluguel e também as receitas de remunerações de aplicações. Havia uma previsão de 471.000 e foram arrecadados 5.123.000. A seguir, temos os serviços, que são, em geral, com relação ao DAE, a maior parte, onde tem uma previsão de 4.335.000, sendo que foram arrecadados 4.934.000, dando a 12% acima do previsto. E a gente tem as transferências correntes. Essas transferências correntes são valores que o município tem de participação das receitas federais e estaduais, como o ICMS, FPM, IPVA e ITR, e também as transferências para a aplicação no SUS e na educação também. Havia uma previsão inicial de 95.274.000 e vieram 132.020.000, dando um aumento de 39%. A seguir temos outras receitas correntes, que são receitas que não enquadram nos itens acima, né? Havia uma previsão de 623.000 e vieram 2.069.000, uma diferença de 332%. A seguir nós temos as receitas de capital. No Audiência de Jaciara, no exercício de 2024, tivemos uma alienação de bens e transferência de capital. A alienação de bens não havia previsão e houve leilões de bens, veículos, a maioria para veículos que eram sucatas já, né? E foram leiloados e arrecadou 353.000. Nas transferências de capital, a gente tinha uma previsão de 22.798.000 e foram arrecadadas no período 3.860.000, dando somente 17%. Essa diferença se deu devido a umas receitas de capitais que estavam previstas para 2024, mas acabou entrando em 2023. E uma parte que estava prevista em 2024 só entrou em 2025. Como é repasse do governo estadual e federal, a gente não tem controle em cima disso, né? Aqui a gente tem as receitas interorçamentárias, que são receitas que é receita para a Previdência, porém é despesa para o município. Havia uma previsão de receita de contribuição social de 5.640.000 e foram arrecadados 5.778.000, dando uma diferença de 2%. E temos as demais receitas interorçamentárias. Havia uma previsão de 4.348.000 e não houve nada, porque a contrapartida foi transferências financeiras, tanto da Prefeitura como da Câmara para a PREV. A receita total líquida nossa, né, tinha uma previsão de 166.038.000 e foram arrecadados 193.250.000 e dá uma diferença de 116%. E nós temos um quadro, um gráfico em forma de pizza, né, para podermos visualizar os valores. Como podemos ver, a maior parte das nossas receitas vieram de transferência corrente. E são transferências, como eu já falei, transferência da União e do Estado para o município, para a aplicação. A segunda maior seria a tributária, né, com 16%, as contribuições com 4%, e a patrimonial com 3%, e serviços também com 3%.
A seguir, temos as despesas. O gasto de recursos públicos autorizado em lei orçamentária pelo poder competente, que no caso é o poder legislativo, na Câmara Municipal, com o fim de atender às necessidades da coletividade. Considerando todas as fontes de recursos, a despesa empenhada total no período foi de 214.482.000, e o valor da despesa executada seria liquidada e fornecedores a o produto tem o direito de receber foi de 214.187.000, sendo que o valor empenhado de 39.728.000 vieram do superávit financeiro, referente a receitas que entrou em exercícios anteriores e a despesa executada neste ano. Por isso, nós temos uma diferença. Como eu comentei antes, nós tivemos convênios de receita de capital que estava previsto para 2024 e entrou em 2023. E há receitas também que entram em um ano e acabam sendo aplicadas em outro. Principalmente transferência para a saúde, e os governos estaduais e federais, às vezes deixam para repassar em dezembro, mas no final do ano, e acaba não sendo aplicado tudo dentro do ano e acaba sendo repassado para o ano seguinte. Assim, e nós temos o resultado orçamentário, né? Temos as despesas, separadas em despesas correntes e a despesa de capital. Temos o valor orçado na receita corrente, elas 183.402.000, foram empenhados 171.591.000, liquidados 171.297.000 e pagas 169.788.000. Dos gastos total, nós tivemos despesa com pessoal, e havia uma previsão de 80.595.000, foram empenhados 94.530.000 e foram liquidados 94.530.000 e pagos 93.436.000. A despesa com juros e encargos de financiamentos e parcelamento de dívida, tanto junto à Previdência, INSS e Energisa, havia uma previsão inicial de 108.000 e foram empenhados 105.000, sendo liquidados 105.000 e também pago o valor de 105.000. E outras receitas correntes, que são despesas diversas, como material e prestações de serviço. Havia uma previsão de 52.698.000, sendo empenhado 76.956.000, liquidado 76.662.000 e pago 76.246.000. E temos as despesas de capital, onde havia uma previsão de 30.985.400, sendo empenhado 42.891.000 e liquidado 42.890 e pago 41.385.000. Desse total da despesa de capital, nós temos investimento, né, que são obras, e havia uma previsão de 28.096.000, sendo que foi empenhado 40.132.000 e liquidado 40.130.000 e pagos 38.576.000. Referente à amortização de dívida, havia uma previsão de 2.888.000, sendo empenhado 2.759.000 e liquidado 2.759.000, também 2.759.000. Tem uma reserva de contingência, e havia um valor previsto de 1.650.000. Essa reserva de contingência são valores separados por lei para cobrir alguma despesa que não havia sido previsto dentro do ano. E no final do ano pode ser suplementado para tanto investimento como para despesa corrente como despesa de capital. Totalizando, nós temos um total de despesa de 166.038.000, sendo empenhado 214.482.000, liquidado 214.184.000
e pago 211 milhões 124 mil. A seguir, nós temos o resultado orçamentário, né? Considerando somente os valores arrecadados e as despesas executadas. O valor arrecadado foi de 193 milhões 250 mil e as despesas liquidadas foi de 214 milhões 187. Numa conta de mais e menos, daria um déficit de 20 milhões 937 mil. Porém, dessa despesa nossa, parte do recurso não foi arrecadada dentro do ano 2024, e sim dentro do ano 2023. E desse valor foram empenhados 39 milhões 677 mil, e daria um superávit de 18 milhões 739 mil. Portanto, a prefeitura cobriu todo o seu espaço e ainda houve uma sobra de 18 milhões. Geralmente, esses valores que sobram são vinculados a convênios. E nós temos as despesas separadas por secretarias. Prefeitura, havia um saldo de 194 milhões, foram empenhados 194 milhões 621, foram liquidados 194 milhões 325 mil, para 191 milhões e 262 mil, e a 3 milhões 358 mil. Gabinete do prefeito, da prefeita, 2 milhões 357, valores empenhados, 2 milhões 357 liquidados, 2 milhões 297 mil para, tendo um saldo a de 59 milhões 59 mil. Secretaria de Planejamento, 1 milhão 153 mil empenhado, 1 milhão 130 mil liquidado e para 1 milhão 166 mil, havendo um saldo de 36 mil. Administração e Finanças, temos uma despesa de 10 milhões 604 mil, sendo liquidado 10 milhões 593 mil e para 10 milhões 479 mil, e um saldo a pagar de 124 mil. Educação, Cultura, Esporte e Lazer, teve uma despesa de 59 milhões 628 mil, sendo liquidado 59 milhões 577 mil e para 58 milhões 357 mil, e um saldo a pagar de 1 milhão 271. Temos a Secretaria de Infraestrutura, né, a Secretaria de Obras, e houve uma despesa de 37 milhões e 509 mil, por liquidado 37 milhões 460 mil e para 37 milhões 298, havendo um saldo a pagar de 210 mil. E temos a Secretaria de Governo, com 3 milhões 971 mil empenhados, liquidados 3 milhões 971 e para 3 milhões 985, havendo um saldo a pagar de 35 mil. Na Secretaria de Saúde, tivemos um gasto de 57 milhões e 277 mil, foram liquidados 57 milhões 116 mil e foram pagos 56 milhões 541 mil, havendo um saldo a pagar de 736 mil. Secretaria de Agricultura, 2 milhões 307 mil, sendo liquidado 2 milhões 307 e pagos 2 milhões 303 mil, sobrando um saldo de 4 mil. Assistência social, tivemos uma despesa de 18 milhões 146 mil, foram liquidados 18 milhões e 146 mil e foram pagos 17 milhões 280 mil, havendo um saldo de 862 mil. Na Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, nós tivemos despesa de 1 milhão 664 mil, foram liquidados 1 milhão 664 mil e para 1 milhão 647 mil, havendo um saldo de 16 mil reais. A seguir temos a PEVJAS, houve uma despesa de 15 milhões 910 mil, para liquidados os 15 milhões 910 e também para os 15 milhões 910, não havendo saldo a pagar. A Câmara Municipal teve uma despesa de 3 milhões 951 mil, liquidado 3 milhões 951 mil e para o mesmo valor, não havendo saldo a pagar. No valor total, tivemos 214 milhões 482 mil de despesa empenhada,
214.187 mil de despesa liquidada e foram para 211.124 mil, havendo um saldo a pagar de 3.358 mil. E nós temos um gráfico de barras, onde podemos verificar as secretarias e os gastos dela. Como podemos bem ver, a maior gasto foi com a Secretaria de Educação, seguido com a Secretaria de Saúde e de Infraestrutura, e depois a Assistência Social e a PEVJAS. Agora vamos à definição de resultado primário. O resultado primário, principal indicador de solvência fiscal do setor público, tem por finalidade demonstrar a capacidade de um município honrar o pagamento de sua dívida, utilizando suas receitas próprias, sentido amplo, englobando transferências constitucionais e legais. Ou seja, seus gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com a sua arrecadação. Receitas primárias ou receitas não financeiras são capazes de suportar despesas primárias ou despesas não financeiras. E nós temos o demonstrativo do resultado primário e nominal. Como podemos ver, havia uma previsão de receitas correntes de corrente de 127.224.000. Nesse do resultado primário está sendo analisado somente Câmara e Prefeitura. E a prévia tem um controle à parte com relação a metas fiscais, tá? Ela não faz parte da meta fiscal como um todo. Então, e exceto a RPPS, né? E a seria prévias. Então, nós tivemos uma previsão de 127.224.000 e foram arrecadados 174.907.000. Já a receita de capital havia uma previsão de 22.798.000 e foram arrecadados 4.213.000. A receita total valia 150.022.000 e foram arrecadados 179.121.000. Aplicações financeiras, que seriam as receitas, para a meta nossa, havia uma previsão de 3.700.000 e no período foi arrecadado 3.924.000. Esse valor deduzindo da receita total, nós temos receita primária, que foram uma previsão de 146.322.000 e foram arrecadados 175.194.000. A seguir, nós temos as previsões de despesas, né? Despesa corrente, havia uma previsão de 120.880.000 e foram gastos 153.878.000. Nas despesas capitais, havia uma previsão de 27.741.000 e foram aplicados 41.337.000. A reserva de contingência, 1.400.000 e não houve nada, né? Então, nós teríamos para a meta, a meta nossa seria de 150.022.000 e foram aplicados 195.213.000. Dos juros de encargo da dívida, havia uma previsão de gasto de 108.000 e foram gastos 105.000. Com a amortização da dívida, havia uma previsão de 2.888.000 e foram amortizados 2.759.000, dando uma dedução de previsão de 2.996.000 e efetivamente 2.864.000. Temos então a despesa primária total, que havia uma previsão de 147.025.000, o que daria receita primária menos receita de despesa primária, um déficit de 703.000 previsto para o exercício. Considerando os valores executados, nós tivemos 175.194.000 de receita primária e a despesa primária foram de 192.349.000. Para o cálculo da meta, na previsão, não há, até o ano passado, não havia previsões com valores de resto já pagar. Portanto, eles acabam assentando somente na execução.
Nós tivemos resto processado pagos, 4.608.000, e resto não processado de 1.456.000. O que daria um déficit de 23.213.000, déficit primário, e também um resultado nominal de déficit de 16.092.000. Continuando, né? O resultado demonstra que a receita primária não foram suficientes para suportar integralmente as despesas pagas e os restos a pagar no período. Ressaltamos que, considerando os valores das despesas pagas, já utilizando recursos do superávit financeiro, que foi de 38.790.000, teríamos um resultado primário de 15.573.000 e um resultado nominal de 15.573.000. Essa diferença se deve à metodologia de cálculo, tanto para a meta primária como o resultado nominal. E até o ano passado não entrava na meta, na previsão, os valores referentes a resto de pagar e também os valores referentes a superávit financeiro. Eles não estavam previstos na meta. Porém, na hora de apurar, eles entram. Por isso que o município de Jaciara tem déficit na execução, porém, no resultado real, e é para verificar se tem ou não condição de pagar suas dívidas, a gente tem um superávit positivo, considerando o superávit financeiro. Tá? Tanto o Tribunal de Contas, eles aceitam os valores de superávit financeiro na hora de cálculo das metas. Tá? Porém, a metodologia não prejudica o município de Jaciara por ser um município superavitário. Já que, como bem deve saber, a meta fiscais foram definidas mais para o país, a nação, né? E os estados e municípios que tivessem altas dívidas, demonstrasse a sua capacidade para a dívida contraída. Tá? Continuando, agora vamos falar da despesa de pessoal e os limites da lei de responsabilidade fiscal. A despesa de pessoal total, conforme a metodologia adotada pelo TCE, é o item mais significativo do conjunto das despesas fiscais em relação à receita corrente líquida dos últimos 12 meses, no auxílio de janeiro a dezembro de 2024. Conforme estabelece a lei de responsabilidade fiscal, a entidade representa índice abaixo do limite legal de 60%. Aqui nós temos a receita corrente líquida ajustada. Para o gasto com pessoal, deve ser excluído os valores repassados para agentes comunitários e endemias. Então, vocês vão ver receita corrente líquida diferente em alguns lugares. Em alguns lugares usam uma receita corrente, outros ajustadas por outros valores. Nós tivemos uma receita corrente ajustada para o cálculo de folha de 157.553.000. E a despesa nossa foi de 83.857.000, correspondendo a 53,23%. Para a lei de responsabilidade fiscal, existem 3 limites que devem ser observados. O alerta, que é 0,90% do limite, o limite prudencial, que é 0,95%, e o limite máximo, eu mostro cálculos 60% para os municípios. Vocês podem ver aí na tabela, no quadro. A seguir, nós temos os gastos com educação, os impostos base para o da educação, para a aplicação da educação, foi de 100.664.000, sendo o valor mínimo 25%, daria 25.166.000. E o total da despesa com educação efetivamente aplicado foi de 27.212.000, corresponde a 27,3%, estando dentro do limite de 25%. Assim, e nós temos gasto com educação, que teve sua base de receita 97.562.000 e o mínimo obrigatório de 14.634.000, ou 15%. Sendo aplicado no município de Jaciara o valor de 20.132.000, dando 20,64%.
Aí tá R$ 1, mas é porcentagem, tá, pessoal? A seguir, temos os limites da dívida fundada. Eu tenho comentado que, como há muitos municípios, estados e a União, né, que têm dívidas altas, então a lei de responsabilidade fiscal veio para que esses municípios se enquadrem e se demonstrem capacidade de pagamento. A nossa dívida fundada, consolidada, no final de 2023, ela é de 10.164.000. No primeiro quadrimestre, ela terminou em 9.275.000. No segundo quadrimestre, 7.294.000. E finalizando no ano com uma dívida de 6.269.000. Temos a disponibilidade de caixa, que no final do exercício tinha 56 milhões e 684.000. No primeiro quadrimestre foi reduzida a 51.413. No segundo quadrimestre, 47.338. E finalizando no ano com 29.973.000. Portanto, o município de Jaciara tem uma dívida líquida negativa. Ele finalizou o ano com menos 23.293.000. Seria a disponibilidade de caixa menos a dívida consolidada. A receita corrente líquida ao final do ano foi de 160.523.000. E a nossa dívida líquida corresponde a menos 14,76% da nossa receita corrente líquida. O limite de gasto para o município de Jaciara para dívidas seria de 173.365.000. E a gente temos apenas 6 milhões. E temos a questão dos restos a pagar. Os restos a pagar são processados e não processados. Os processados são restos e o fornecedor já entregou a mercadoria. E os restos não processados são despesas e ainda não foram liquidadas. E geralmente ou não foi prestado serviço, ou a mercadoria não foi entregue, ou a obra também não foi entregue. Iniciamos o ano de 2024 com um resto processado de 7.336.000 e não processado 1.562.000, totalizando 8.929.000. Dentro do ano foi pago 4.608.000 de restos processados, não processado 1.456.000 e o total foi de 6.104.000. As anulações de restos já processados de 1.120.000, não processado 135.000 e um total de 1.256.000. Houve extinção de restos a pagar no final do ano, que seriam as despesas durante o ano e não foram pagas durante o ano, ela é transportada para o ano seguinte como resto. E temos 3.133.000 de restos processados e 295.000 de restos não processados, totalizando 3.358.000 de restos inscritos em 2024. Portanto, temos um resto a pagar no final do ano de 4.671.000 para restos processados e 295.000 para não processados, totalizando 4.967.000. E para finalizar, como é o último ano de mandato do governo, temos também observar o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, aonde está escrito: é vedado ao titular do poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres de seu mandato, contrair obrigações de despesa que não possam ser cumpridas integralmente dentro dele, ou e tenha parcelas a serem para exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade para esse feito. Portanto, nós temos a despesa empenhada nos 2 últimos quadrimestres foi de 145.555.000. Dessas despesas foram anuladas 1.622.000 e foram pagos 140.678.000. E a pagar ficou um saldo de 3.254.672. E das diversas fontes de saldos, a gente tem um caixa de 35.652.000.
demonstrando que foi cumprido o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Gostaria de finalizar a minha apresentação. Se houver alguma dúvida, um questionamento, estou aberto a perguntas. Não havendo dúvida, encerro minha participação. Agradeço a participação de todos. Agradecemos a apresentação do seu Newton. Agora é a vez da Kise, que estará apresentando a Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. Boa tarde a todos os presentes e aos que estão nos assistindo. Vou falar da prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2024, Secretaria de Turismo, Ambiente e Desenvolvimento Econômico. O Stallone Vieira de Moura, secretário, a Cristiane Pereira da Silva, superintendente de Meio Ambiente, e a Gisele Matos e eu, Kise Amorim, oficial administrativo. Eu vou começar pelo meio ambiente, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024. Serviços oferecidos conforme a Política Municipal de Proteção Ambiental, primeiro quadrimestre. Termos de compromisso para uso adequado de som no perímetro urbano e rural foram 7. Corte de árvores com vistoria técnica foram 4 liberadas. Fiscalizações, orientações e atendimento de denúncias, 186. Licenciamentos ambientais, 19. Dispensa de licenciamento ambiental, 12. Os licenciamentos ambientais foram para Barbieri, Incorporadora Limitada, Bom Jesus, ABJ Comércio Agrícola, Bortolini Armazém, Claro S.A. Distrito Industrial, Gilson Provence Armazém de Grãos, Loteamento Residencial Alvorada, Marcenaria Jaciara, Mundial Biosumos Limitada, Motocampo, Milcar Lava Jato, PJ Clínica de Vacinas, Sol Intermediação, Solu Construtora, Canteiro de Obras e Usina de Asfalto, Tornearia Queiroz, Cooperativa Mista Agropecuária de Jucimeira e Fazenda São Luís. As dispensas ambientais: Cantina do Vinho, Casa do Mel, Cia Agro, Cleissone Mendes, Drogaria Ultra Popular, Hugo Bart Fernandes, Mafran Transportes, Rádio Cine Radiológicos, Autoescola Ferrari, Marinésia, Glória Hotel e Hotel Toquinho. As fiscalizações de denúncia de queimada criminosa e descarte inadequado de entulhos no mês de agosto. Fechamento do ecoponto, que virou lixão. Encerramento dos incêndios na entrada da cidade, no mês de agosto. Em setembro, nós tivemos da Defesa Civil atendimento a denúncias de queimada ilegal, juntamente com o Corpo de Bombeiros. Aqui foi uma autorização de corte na Rua Quarijosa, esquina com a Rua Moema, no centro. Dispensa ambiental aqui, nós colocamos como exemplo a Cantina do Vinho, no mês de outubro. Em parceria também com a Defesa Civil, nós tivemos uma entrega de 300 cestas básicas e 364 filtros de barros, distribuídos no CRAS e no assentamento União Vitória, no mês de outubro. Tivemos também o projeto Semear na Escola Estadual Prefeito Arthur Ramos. Foram distribuídas mais de 20 mudas, mais de 20 mil mudas produzidas no viveiro no mês de novembro. Doação de mudas para o mutirão de serviço do Senar no Sindicato Rural de Jaciara, no mês de dezembro. 2 cargas de pneus recolhidos na cidade, no total de 60 toneladas, sem custo para o município. Em relação à causa animal, nós tivemos a adoção responsável, canil adaptado no museu,
no mês de setembro, para cuidados e tratamentos dos animais castrados e adoção dos animais de rua. Nós tivemos mais de 500 animais, entre cães e gatos, em parceria com a Faculdade do Vale, e no museu funcionava esse canil para adoção. Atendimento à denúncia de maus tratos no mês de setembro. Atendimento a denúncias de abandono de cão pelos proprietários no mês de outubro. Abandono de cães, a inquilina mudou de residência e deixou os animais na antiga moradia na Vila Planalto, no mês de outubro. Abandono de animais pela proprietária no bairro Santo Antônio, também no mês de outubro. Atendimento à denúncia de cachorro que foge e morde outros animais no bairro Zé Araçá, em outubro. Abandono de animal doméstico, o proprietário se mudou e deixou sozinho na rua, no mês de novembro. Abandono de animais domésticos também, todos esses animais aqui no mês de dezembro. Agora eu vou falar da pasta de turismo. Nós tivemos em setembro, outubro e novembro e dezembro também a 15ª temporada de esportes radicais. No mês de setembro nós tivemos 2 finais de semana, tanto os esportes quanto os shows no centro de eventos. Aí aqui foi o rafting, aqui o motocross, aqui nós tivemos vôlei de areia, aqui foi um podcast que o secretário Stallone participou lá no portal Secretaria de Turismo. Aqui os shows da 15ª, shows de gastronomia. Apoio nas fiscalizações de orientações ao meio ambiente, aos meios de hospedagens pelo CREA, PROCON e Cadastur, SEDEC e o Ministério do Turismo. Eles vieram fazer uma fiscalização no trade turístico, hotéis, campings e balneários. E eles vieram fazer essa fiscalização só como meio de orientação para esse setor. Aqui também ainda da 15ª temporada, tivemos campeonato de rafting e rapel em novembro. Tivemos a visita do ator Fábio Vilaverde na divulgação dos atrativos turísticos de Jaciara. Contamos também com uma expedição do sítio arqueológico Vale das Perdidas, com a participação da UFMT, PMJ, que é a Prefeitura, Secretaria de Turismo, Guia de Turismo, NERI, e o proprietário do acesso ao sítio, o senhor Ferrari, no mês de dezembro. Também no mês de dezembro, continuamos com a 15ª temporada de esportes radicais, com a corrida de rua. Tivemos também um passeio ciclístico e também tivemos um campeonato de skate na quadra do skate do ginásio. Obrigada. Agradecemos a Kiss pela apresentação. E neste momento, quem estará apresentando é Elisângela, a Secretaria de Educação. Boa tarde a todos os presentes, aos que nos acompanham pelas mídias da Prefeitura. Vamos aí apresentar um rápido resumo das ações realizadas pela Secretaria de Educação no quadrimestre de setembro a dezembro de 2024. A Secretaria de Educação tem uma rotina que se estabelece durante o ano de formação, então muitas coisas nós já tínhamos apresentado nos quadrimestres anteriores, nós não apresentamos nesse, porque acaba se repetindo. Reuniões formativas com gestores, com coordenadores, reunião de formações com os professores, voltada para os programas que a Prefeitura, que a Secretaria de Educação faz parte, Alfabetiza, Muxirum, o programa do parceria com o Estado, Redimensionamento. Nós temos alguns programas também que trazem algumas formações. E dentro dessas ações, nós tivemos aí no terceiro quadrimestre
mais ações voltadas para a cultura, certo? Então, nós tivemos a realização da Feirarte em outubro, onde o Espaço do Mirante foi o palco de várias atividades culturais, tanto de apresentações artísticas, quanto também degustação de culinária local, feiras de produtos artesanais. E dentro dessa proposta, nós tivemos também o seminário do Alfabetiza, que é o programa de alfabetização das crianças na idade certa. Esse programa ele faz parte de uma das condicionalidades do VAR, que tem ação voltada para os repasses financeiros, né? A Secretaria é responsável pelas ações que vinculam no repasse do ICMS por Fundeb. Nós tivemos aí, então, esse seminário que aconteceu, voltado para o Aprende Brasil, que é o sistema apostilado e que está vinculado também às práticas educacionais do município. Nesse seminário do alfabetismo, nós tivemos algumas ações também da cultura, que ofertava as oficinas de dança e teatro, e a equipe da cultura, os alunos e os professores também fizeram algumas apresentações nesse evento. Também, como eu já disse, as reuniões mensais do programa Alfabetiza, do sistema apostilado, palestras voltadas para o Setembro Amarelo, com apoio psicológico do Benedito, que é o psicólogo da Secretaria de Educação, que faz o atendimento nas escolas. E dentro da parte cultural, nós tivemos a Tardezinha no Mirante, que é um projeto que quinzenalmente tem algumas ações no Mirante voltadas para apresentações musicais e culturais, e isso envolve diretamente a Secretaria de Educação. Também, como foi dito, os esportes radicais, eles também têm uma parceria com a Secretaria de Educação, porque entram ações culturais e esportivas que acabam envolvendo a nossa secretaria também. Então, nós tivemos aí no período dos esportes radicais várias ações recreativas, tanto no Mirante como no ginásio de esporte. As ações do ginásio também estão voltadas para as ações da secretaria. E finalizando o 8º Festival da Canção Estudantil, que reuniu estudantes de todo o município, de todas as redes de ensino, e que selecionou e premiou os 3 alunos com maiores talentos musicais. Então, essas foram as ações realizadas pela Secretaria no 3º quadrimestre de 2024. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Se não, desejo boa tarde. Agradecemos a Elisângela pela apresentação. E agora o Vitor estará apresentando a Secretaria de Saúde. Boa tarde, pessoal. Me chamo Vitor. Hoje estou como secretário adjunto da Secretaria de Saúde. Viemos aqui mostrar para vocês algumas das nossas ações no 3º quadrimestre de 2023, referente a setembro a dezembro. Trouxe junto comigo alguns coordenadores e diretores para distribuir um pouquinho a responsabilidade. Está aqui a Patrícia, coordenadora da Atenção Básica. Está com a gente também a Luana, coordenadora do SEM. Larissa, coordenadora da UDR, Fisioterapia. Cadê a Carol? Carol, diretora administrativa do Hospital Municipal. Ah, tá. Obrigado. Melhorou? Beleza. E a Fernanda, coordenadora do CAPS. De início, queria chamar a Carol para estar falando a parte do Hospital Municipal. Pode ser daqui mesmo? Aqui. Olá, pessoal. Aqui tudo certo? Olá, pessoal. Muitíssimo boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde a quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Me chamo Caroline Rodrigues Melo de Souza, sou enfermeira. Atualmente estou como diretora administrativa do Hospital Municipal de Jaciara, junto com o nosso parceiro, doutor e diretor técnico, Arthur. Bem, falar sobre o hospital é fácil, é prazeroso, porque a gente sabe que é uma referência de atendimento com excelência para os nossos pacientes, de forma ininterrupta, né? 24 horas, o Hospital Municipal de Jaciara acolhe os nossos pacientes.
Hoje nós trazemos alguns dados quantitativos mostrados aí na tabela, né? Referente às internações clínicas do HMJ, nós tivemos 285 internações, cirúrgicas 143, cardiologia 92, pediatria 61. Nós sabemos que temos Obrigada. Nós temos aí os profissionais, especialistas que atendem aos nossos pacientes internos lá do hospital, né? Gerando aí esses números um pouco mais que 500 internações por essas especialidades. Deixamos ali do lado direito as internações por cesárea, parto normal e cirurgias de catarata. Somos referência, aliás, em procedimentos de parto, né? Por Jucimeira, São Pedro, Santa Elvira também, né, Vitor? Nós somos referência por partos de urgência e emergência. Também tivemos as cirurgias de cataratas realizadas no nosso hospital com um número de 99. Já no ambulatório, nós tivemos exames de radiografia, o número de 3.772, lembrando que a gente também atende o ambulatorial, se não me falha a memória, são 6 exames de manhã, 6 no período da tarde, 6 no período da noite, encaminhados pela Secretaria de Saúde, mas também atendemos urgências e emergências, somos porta aberta, então os pacientes que precisarem dos exames estarão lá de plantão a nossa equipe. Ortopedia, que tem o Dr. Zé Ricardo, que atende pelo hospital, 438 consultas, ginecológicas e obstétricas, 293, lembrando também que o especialista obstetra fica de plantão na nossa unidade, esses são os números que nós tivemos aí de setembro a dezembro. Consultas médicas, 19.067 consultas nesse período desses 4 meses. Lembrando que nós tivemos um período sazonal no final do ano, em dezembro, que foi o período de chikungunya, de dengue, aumentou os nossos casos, chegando a atender 300 pacientes por dia. O nosso hospital é um hospital de média, pequena complexidade, mas olha aí, 300 pacientes o hospital consegue atender por dia, né? Consultas de nível superior foram 18.754. O hospital tem enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeuta, tudo com esse atendimento de qualidade de nível superior. E o eletrocardiograma, que é feito esse exame do coração, foram 398 exames realizados na emergência. Agora a gente continua com os dados muito interessantes que o hospital tem a nutricionista que faz o acompanhamento de cada paciente internado lá na ala, são 38 leitos, ela passa dando as refeições não apenas para os nossos pacientes, mas também para os acompanhantes, gerando então um número de refeições de 13.200 refeições nesse período de setembro a dezembro e lanches 15.600. Lembrando que o hospital oferece café da manhã, almoço, café da tarde e no final da tarde uma sopa, porque a gente sempre preza pela saúde dos pacientes, não pode um lanche tão forte no período noturno, né? De transporte de pacientes foram 300 pacientes, contando com regulações para os outros municípios como Primavera, Rondonópolis, Cuiabá, altas e exames de maior complexidade, né? Como tomografias. E a ambulância adquirida no final de dezembro, que foi essa ambulância para a nossa unidade, uma delas, né? Agradeço a vocês. Nós poderíamos ficar falando aqui muito mais sobre o hospital. Eu tenho muito a falar do hospital, principalmente sobre o qualitativo, mas o tempo é curto e eu passo a minha fala agora para a nossa amiga Luana, né, Vitor? Obrigada. Boa tarde. Eu cumprimento a todos que estão aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu me chamo Luana Mayra e sou coordenadora do CEM. Dentro do CEM, que é o Centro de Especialidades Médicas, nós também fazemos alguns outros acompanhamentos, que é a vigilância epidemiológica, a imunização e o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Então, nós vamos iniciar pelo CEM, Centro de Especialidades Médicas, que nós contamos aí com as nossas especialidades. Além da atenção básica, que é a porta de entrada dos nossos usuários, quando o médico clínico vê a necessidade de estar encaminhando para um outro profissional que é especialista em alguma área de saúde. Então, nós tivemos anestesiologista, 127 consultas,
Isso no quadrimestre de setembro a dezembro de 2024, só relembrando, né? Biometria ultrassônica, 8. Cardiologia, 463. Coleta de sangue para triagem neonatal, 81. Dermatologia, 94. Ecocardiografia, 79. Eletrocardiograma, 276, endocrinologista, 67, endoscopia, 44, gastroenterologia, 35, fonoaudiólogo, 117, o Holter, 10. Alguns outros procedimentos, como mapa, 19, mastologia, 7, nefrologia, 3, neurologia, 139, oftalmologia, 93, ortopedia, 806, pediatria, 163, pneumologia, 22 consultas, psicologia, 940, psiquiatria, 344, reumatologista, 43, urologia, 131. Esses foram atendimentos entre especialidades e alguns exames que entram dentro do Centro de Especialidades Médicas. Temos a agência transfusional também, que é onde fazemos a transfusão sanguínea, onde é acomodado, né, o sangue, quando um paciente precisa de uma transfusão sanguínea e é feita no nosso hospital municipal. Mas fizemos exames pré-transfusionais 1, 90, exames pré-transfusionais 2, 87, transfusão de concentrado de hemácia, 90. No Centro de Testagem e Aconselhamento, que é o CTA, que é onde faz testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C e alguns testes de Covid também. HIV, nós tivemos 261, HIV para gestantes e o parceiro, 35, teste rápido para sífilis, 260, teste rápido para sífilis ou gestante, para gestante ou parceiro, 34, teste rápido para hepatite C, 296, teste rápido para hepatite B, 296, teste rápido para SARS, o Covid-19, 89. Lembrando que esses testes são específicos, né, tanto para gestante ou para pessoas também que vão ser acompanhadas e vão ser aconselhadas também dentro do centro de testagem. A saúde da mulher, onde nós temos o atendimento de ginecologia e temos também o planejamento familiar, quando o casal, a mulher ou o homem decide ali por laqueadura, vasectomia ou inserção de DIU como planejamento familiar. Nas consultas médicas, nós temos 329, ultrassonografia 382. Da parte da vigilância epidemiológica, nós notificamos agravos, que são doenças e agravos. Essas doenças são doenças como hanseníase, tuberculose, meningite. Tem uma lista bem grande de doenças. A gente conseguiu trazer aqui algumas, tá? Que aparecem em relatório, que mais foram notificadas nesse período. Acidente por animais peçonhentos, 6. E acidente por animais peçonhentos, o nosso hospital municipal é referência para a nossa microrregião com o soro antiveneno, né? Então, nós atendemos aí São Pedro, Jucimeira, Dom Aquino, com esse soro antiveneno para animais peçonhentos. Atendimento antirrábico, 19. O atendimento de chikungunya, que é notificado no sistema também, casos positivos ou casos suspeitos, porque aí a gente vai, através dessa notificação, fazer um acompanhamento no bairro, junto com as demais vigilâncias, né? Passar, sabe o veneno que passa lá no bairro, passa de casa em casa, depende de todo desse apoio que as vigilâncias fazem, das notificações que chegam até a gente, para ter esse trabalho de prevenção. Chikungunya, tivemos 103 casos notificados nesse quadrimestre. Dengue,
58. Lembrando que ele também tem um período que acomete mais. O quadrimestre vem de setembro a dezembro, mas nós sabemos que o período que nós sofremos aí foi lá em dezembro, né? Doenças causadas por protozoários, complicação da gestante, que é a toxoplasmose, 3 casos, hanseníase 4, leishmaniose visceral 1, leishmaniose tegumentar 3, meningite, doenças meningocócicas 1, meningite, que é outras meningite, porque meningite tem meningite viral, bacteriana, então a gente notifica de forma diferente. 1, sífilis em adulto 3, sífilis em gestante 2, sífilis não especificada 1, toxoplasmose congênita 2, tuberculose 4, violência interpessoal ou provocada 22. Do SIM e SINASC é o sistema de mortalidade do nosso município e o sistema de nascidos vivos. Então, nós acompanhamos também que durante esse período foram analisados, né, digitados 45 declarações de óbito, das quais 38 correspondiam a residentes do município. E o sistema de informações de nascidos vivos foram digitados 120 declarações de nascidos vivos, sendo que 86 são residentes no nosso município. Agora eu passo a parte para a colega e agradeço. Boa tarde a todas. Me chamo Fernanda. Hoje eu estou como responsável pelo CAPS e psicóloga também da unidade. Hoje aqui me acompanha a Leidiane, que é assistente social lá do CAPS. Vamos falar um pouquinho sobre esses atendimentos, né? Hoje o nosso atendimento lá no CAPS atende toda a demanda de saúde mental, pacientes com transtornos graves, né, e severos, e também dependência química, dependência do álcool e também dependência comportamental, que hoje é o que nós estamos tendo, relacionada a jogos, né? E os nossos atendimentos, então, o total, 1.367. Esses atendimentos são pelas especialidades psicólogo, assistente social, psiquiatra, além dos atendimentos individuais de cada procedimento também que eu coloquei abaixo. Atendimento assistente social, 369, atendimento psicológico, 204, atendimento psiquiatra, 287, atendimento individual, 275, atendimento de enfermagem, 1.123, aferição de pressão, 88, atendimento de visita domiciliar, 32, o acolhimento inicial, 42, e o atendimento familiar, 75. Então, se totalizou em 1.367 atendimentos. Agora, na parte dos procedimentos individuais e ambulatorial, a consulta médica, 265, o atendimento individual, que é aquele paciente que procura a unidade para ver se realmente ele é um paciente para CAPS, né? Ou se nós podemos orientar ele a algum outro, ao centro de especialidades, né, que hoje nós temos o SEM, que também atende a saúde mental do nosso município. Se deu em 142 atendimentos, o atendimento individual de psicoterapia, 133, aferição de pressão arterial, que também coloquei lá em cima, mas é um atendimento individual, 88, o atendimento familiar, 75, o acolhimento inicial, 42. Esse acolhimento inicial já é o próprio paciente que chega ou com encaminhamento pelo hospital ou pela UBS, ou é aquela demanda espontânea mesmo. É um paciente para CAPS e chega lá e procura um tratamento específico para ele. O atendimento em grupo, 39, atendimento em psicoterapia de grupo, 33. Esses são os momentos que nós reunimos ele, trabalhamos a socialização através das atividades do CAPS. O atendimento domiciliar, o matriciamento e as ações em articulações de rede. Esse matriciamento e essas ações de articulações de rede, eles são feitos, nós temos até uma meta, porém a gente às vezes até ultrapassa essa meta, por conta do quê?
matriciamento ele se dá através da especialidade do CAPS, junto às UBS, quando um paciente ele procura o CAPS, mas tem uma necessidade de um tratamento ou de um encaminhamento para algo específico na UBS, ou também essas articulações da rede seria dos próprios órgãos especialistas para aquilo, o CREAS, o CRAS. Então, se deu no total de 7 atendimentos, onde nós articulamos e encaminhamos também os usuários que procuraram o CAPS. No total de 856, atendimento individual e através dessas articulações dos procedimentos. É isso. Larissa. Boa tarde a todos os presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu sou Larissa Tamara Chinor, fisioterapeuta, atual coordenadora do Centro de Reabilitação. A UDR, Unidade Descentralizada de Reabilitação de Jaciara. Esse é a nossa produtividade dos meses de setembro, outubro, novembro. O mês de dezembro, nós tivemos o recesso, tá? Então, o setor estava fechado, onde não teve atendimento. No mês de setembro, foram atendidos 234 pacientes, os atendimentos individuais e coletivos, porque lá na fisioterapia hoje, nós temos as especialidades. Nós temos um fisioterapeuta que atua só em pediatria, nós temos uma fisioterapeuta que atua só no domiciliar, eu atualmente atuo com ortopedia e traumatologia, e os demais fisioterapeutas atuam com as doenças crônicas ligadas ao sistema músculo-esquelético. Desses 234 pacientes, foram 1.028 atendimentos. Então, dentre eles individuais, crianças, idosos, atendimentos em grupo. O estava separado, né, no EMUT, o Pilates, né? Isso, ok. No mês de outubro, foram 189 pacientes e 966 atendimentos. De outubro para novembro, nós tivemos a redução no quadro de funcionários. Então, por isso que caiu um pouco o número de atendimentos e de pacientes. No mês de novembro, foram 161 pacientes, 638 atendimentos. Então, nesse quadrimestre, que na verdade foram 3, né? Porque o mês de dezembro temos atendimento, totalizou 2.632 atendimentos nos 584 pacientes do nosso município. Agora eu passo a palavra para o Vitor. Da farmácia, pessoal, não veio ninguém representando. Aqui está a lista dos maiores medicamentos dispensados nesse período. O grande campeão aí, a losartana, de 50.050 comprimidos. No total, todas as medicações da nossa farmácia básica foram dispensados 305.017 comprimidos no quadrimestre de setembro, o terceiro quadrimestre de 2024, setembro a dezembro. Laboratório, aqui também está descrito todos os exames realizados lá. Lembrando que no laboratório os exames são os de agendamento que vem da atenção básica, das 8 unidades, e também dos que vêm do hospital, tanto da parte ambulatorial como dos internos do hospital. Então, nesse quadrimestre, foi um total de 30.675 exames realizados no nosso laboratório municipal. SAMU teve nesse quadrimestre atendimento com ambulância de 574 e com a motolância um total de 161 atendimentos. Aqui fala um pouco da atuação da vigilância sanitária. Então, tem os diversos serviços dele. Tem o cadastro de estabelecimento, foram 9 nesse período, inspeção sanitária, 19, inspeção de estabelecimento sujeito à vigilância, 17, licenciamento de estabelecimento sujeito à vigilância, 15, licenciamento sanitário de estabelecimento de serviço de alimentação, 14, fiscalização do uso de produtos fugímeros, 36, atividades educativas, 334, recebimento de denúncias e reclamações, 52, atendimento de denúncias e reclamações, 349, instauração de processo administrativo sanitário, 26, e conclusão de processo administrativo sanitário, também 26. Da vigilância ambiental,
Esse período, como a Luana tinha comentado, foi quando começou a respeito da dengue, zika e chikungunya, já pegou ali final de dezembro para início de janeiro, que quando foi os maiores focos. Tanto que boa parte dos ACS, ACEs, tinha alguns que estavam de férias e eles voltaram das férias para ir para a área, para ajudar nesse combate. No início a gente acabou sofrendo um pouco, mas graças a Deus e todas as atitudes da Secretaria de Saúde, todas as ações, foi por um período curto, baseado em vários municípios vizinhos aqui. Quando a gente já estava praticamente com poucos internados, poucos atendimentos, os municípios da região aqui, inclusive Rondonópolis, ainda estavam com números muito altos de internação, de casos de Covid, não, desculpa, de dengue, zikungunya e zika. E nós já estávamos quase bem mais tranquilos. Aqui tem os atendimentos do NASF, Barremute, são os atendimentos medida certa, que tem na Praça JK, no centro de eventos. Atendimento nutricional com a Paula. E esse ano ainda não voltou a ter, mas no ano passado estava tendo ventosoterapia, pilates e constelação. Esses são os números também relacionados ao último quadrimestre de 2024. Também, com o professor Serginho, hidroginástica, esse continua tendo e aumentou a capacidade. Ano passado a gente atendia 20, 18 por aula, agora está 25, a gente conseguiu ampliar. Atenção básica. A Patrícia está aqui, só que ela falou que esqueceu o óculos. Vai passar batido. Consultas médicas 6.421, enfermagem também, procedimentos odontológicos 3.712, visitas domiciliares 94.444, atividades coletivas 946. Aqui mostra o relatório de cada unidade, então todas as unidades, o relatório, esse aqui é o relatório de atendimento individual, então mostra cada PSF, relatório da atenção primária, nesse caso, dos atendimentos odontológicos, também de cada unidade. Relatório de visita domiciliar, também dos agentes de cada unidade. E de procedimentos individualizados, também de todas as nossas unidades. O ano de 2024 foi um ano foi muito bom para nós da saúde. A gente conseguiu aumentar várias especialidades, conseguimos, como a Carol falou das cataratas, é a primeira vez que a gente faz no hospital a cirurgia de catarata, hoje a gente faz aqui no município, a gente sempre regulava esse paciente para Rondonópolis ou Cuiabá, hoje faz aqui, realizamos bastante no ano passado. Todas as unidades básicas de saúde, todas estão equipadas, tem médico, tem enfermeiro, não fica sem em momento algum. Foi um ano muito bom, eu creio que é isso. Alguma dúvida? Está à disposição? Se não, boa tarde. Agradecemos aos da Secretaria de Saúde. Agora a Aliana estará apresentando a Secretaria de Assistência Social. Boa tarde a todos. Me chamo Aliana, estou como secretária de Assistência Social. Passar um pouquinho dos trabalhos realizados no último quadrimestre de 2024. Compreende setembro a dezembro.
falar do CRAS, CREAS, equipe volante, cadastro único e o programa Seja Cearense. O benefício eventual no período foram concedidas 2.589 cestas básicas, aluguel social foram 97 e auxílio financeiro 23. Ações do PAIF, Programa de Atenção Integral à Família. Algumas ações são o projeto Raio de Luz, com as oficinas, com a confecção de enxoval. Em total, no período, atenderam 20 gestantes. São os grupos, né, que elas confeccionam seus próprios enxovais, recebem palestra motivacional, de autocuidado e um acompanhamento em grupo. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculo dos idosos, um total de 350 inscritos. Em média, participando, dá um total de 245 participantes com frequências em várias atividades. Entre elas são os cursos de artesanato, as reuniões com os bailes, as caminhadas matinais, a hidroginástica com a melhor idade, que é no próprio Conviver. Foi instalada a piscina lá para estar atendendo eles. Os encontros nos bailes, aqui foi no final do ano, foi entregue a confraternização, entregue os panetones, as lembrancinhas. O projeto Pré-Jovem, Iluminar, Florescer, que atendeu 385 crianças e adolescentes. Nas oficinas artesanato, Muay Thai, violão, informática e inglês. Algumas reuniões com serviço com fortalecimento de vínculo, o atendimento em grupo, mais atendimento em grupo com a psicóloga, a oficina de futebol. Aqui é um pouco da equipe volante, que atende a União da Vitória, o Renascer, Cachoeirão, 27, São Francisco, Buriti, Lambari, Plano Piloto e Distrito de Selma. Em total, no período, foram atendidos 193 famílias, com reuniões, artesanato, atendimento do cadastro único, atendimento com a assistente social, psicóloga da equipe. Esses aqui são os atendimentos do Bolsa Família Cadastro Único. Um total de atualização de cadastral de 100.750 famílias, inclusão no Cadastro Único 81 famílias, outros atendimentos 2.009 famílias, entrega de carteirinha do idoso 32, entrega de carteirinha do autista 45, 307 visitas domiciliares. E esses atendimentos, eles englobam tanto da equipe volante quanto do Distrito Selma, atendimento aqui na cidade, Renascer, União da Vitória. Algumas fotos dos atendimentos, visitas. O atendimento do CREAS, o Centro de Referência e Especialidade de Assistência Social. Um total de atendimento realizado individual de 82 casos. 105 visitas domiciliares, novos casos de indivíduos inseridos no PAIF, 38 famílias. Denúncias atendidas foram 25. Atividade do PAEP. Ali foi a abertura da campanha Setembro Amarelo, atendimento com as crianças, as palestras do Setembro Amarelo, atendimento individual com os pais e adolescentes da medida socioeducativa, atividade em grupo, palestra com esses adolescentes, trabalho com as crianças do lar, algumas atividades. O programa Seja Cearense, programa de capacitação profissionalizante e frentes de trabalho. Um total de setembro a dezembro foram atendidos 241 beneficiários. Encaminhado para o mercado de trabalho foram 28. 100% desses beneficiários foram capacitados, tiveram cursos de qualificação profissional, como curso de manicure, pedicure, cabeleireiro,
informática, assistente de RH, assistente financeiro, bolos e torta, técnico de segurança do trabalho. Aqui são a turma de RH, reuniões de atividade de roda de conversa, curso de bolos e tortas, curso de cabeleireiro, as atividades em grupo, o curso de informática, o curso de design de sobrancelha e a formatura do curso de técnico de segurança do trabalho. Essas foram as atividades realizadas pela Secretaria de Assistência Social. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Não, meu boa tarde. Agradecemos a Liana pela apresentação. Neste momento, a Natália estará apresentando a Secretaria de Planejamento. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar para vocês sobre o que foi feito na Secretaria de Planejamento no terceiro quadrimestre de 2024. A Secretaria Municipal tem como secretário o Vanderlei Silva de Oliveira. Os engenheiros civis são a Marildo Ticianel, a Camila Doss, Jefferson Campos e o Otávio Schwenkner. A nossa responsável arquiteta urbanista é a Charlene Guimarães. Na nossa parte administrativa, durante esse período, estavam Luciano, Valdete, Elisângela, Rosemary e Inglenson. Nosso cadista, José Clóvis. Fiscal de construções é a Terciane Braga e a Jaqueline Rigo. E a nossa estagiária é a Thaís. Esses são os programas que a gente usa para monitoramento dos convênios, tanto federal quanto estadual, né? Essas são as plataformas que a gente utiliza para fazer o monitoramento de todas as obras que estão sendo feitas pela secretaria. Bom, as atividades desenvolvidas, né? Cadastramento das fontes de recursos para o desenvolvimento do município, a coordenação da preparação de projetos e a captação desses recursos para poder executar esses projetos, aprovação de projetos, readequação com correção de planilhas e o acompanhamento dos projetos, elaboração de medição de obras, controle e fiscalização das obras públicas contratadas, prestação de contas de convênios estadual e federal e a realização da audiência pública, que é essa que a gente está fazendo hoje. Dentro da secretaria, os trabalhos que foram executados durante esse período foi desmembramento 6, certidão de caracterização 3, certidão de demolição nenhuma,
certidão de uso e ocupação do solo 2, alvará de construção 19, regularização 17, OABITSE 10, ligação de rede subterrânea 2, análise de viabilidade 192, total de usuários cadastrados 1.193 e total de ocorrências no período foi 60. Tivemos 11 notificações para empresas e um projeto padrão popular. Esses são os projetos que foram revisados durante o período. Aqui eu listei eles, mas eu coloquei fotos para mostrar para vocês de uma forma melhor. Durante esse período de setembro a dezembro de 2024, essas foram as obras que estavam em acompanhamento. A requalificação da Praça 2 e 3, a construção da ponte sobre o Rio Cachoeirinha, Rio Amaral, Córrego 27, Córrego Água Grande e Córrego Pantanalzinho. A construção da Praça da Escola Milton, que inclusive vai ser inaugurada essa semana. A revitalização da Praça Tamoios. A pavimentação da Avenida Caetés. A construção da Escola Modelo Magda Ivana, que também continua em execução. A construção do condomínio Vila Conchego. A construção de casas populares. E a requalificação da Avenida Caetés com o Ato Piniquins. Essas foram as obras que foram acompanhadas nesse período, algumas delas já em conclusão e outras a concluir ainda. Muito obrigada. Neste momento, agradecemos a todos os participantes aqui presentes, das redes sociais, a todas as secretarias que apresentaram. Obrigado a todos.